Atenção, o presente vídeo não é uma recomendação de investimentos. No vídeo de hoje iremos discutir sobre a nossa bolsa de valores, a B3SA3, e por que ela é uma das empresas mais sólidas da bolsa de valores, quais são suas perspectivas de crescimento, vamos fazer uma análise dos seus lucros e cotações e também os movimentos de grandes investidores nessa ação e por que recentemente um grande investidor comprou uma quantidade absurda de suas ações. A nossa bolsa, obviamente, atua no setor de serviços financeiros. Ela tem um ticker B3SA3, o PL dela está bem descontado em relação à sua média. A média do PL dela é de 22,51 e ele está em 15,92. A margem líquida dessa empresa também é muito grande, de 44,83%, com a média maior que 50% de margem líquida. Ela atua principalmente possibilitando a compra e a venda de ativos, como ações, títulos de renda fixa, derivativos, entre outros. E observe aqui no primeiro trimestre de 2022 que sua receita total de mais de 2,5 bilhões, 1,6 bilhões refere-se à compra e venda desses ativos, que são os ativos listados. Existem outros ativos que não são listados, são comercializados com o tipo de balcão, e ela também presta outros serviços na área financeira também. Mas vamos direto ao ponto. Por que essa empresa ela é muito interessante na minha opinião? Porque a B3SA3 ela tem que simplesmente disponibilizar, em parceria com as corretoras, um ambiente para transacionar ativos, como por exemplo ações, títulos de renda fixa, entre outros. Ela não tem gastos intensos como outras empresas em termos de patrimônio físico e investimentos. Por exemplo, ela não tem que se preocupar em ganhar leilões de concessão como a empresa Taesa, ela não tem que se preocupar com a disponibilidade de chuvas e precipitações como a Sanepar, Copasa e Sabesp, e ela também não tem que se preocupar com a grande concorrência, como é o caso do Banco do Brasil, que concorre com o Santander e com outros bancos. Por quê? Porque ela tem um monopólio da venda e comercialização de ativos no Brasil. Não existe uma perspectiva, então, muito grande para a criação de outra bolsa, porque a quantidade de bolsas listadas no Brasil, por exemplo, é muito pequena. Outro ponto extremamente positivo e uma perspectiva muito boa para o futuro dessa empresa é que a porcentagem de pessoas físicas investidas no Brasil é muito pequena. Por exemplo, no Brasil, somente 2,6% das pessoas físicas investem na nossa bolsa, enquanto nos Estados Unidos, um país desenvolvido, por exemplo, essa cifra chega a 56%. Então, com o aumento de pessoas físicas investindo na bolsa, que é um movimento que a gente já está observando, a B3 ainda vai ganhar, vai lucrar mais ano após ano e distribuir mais dividendos. Observem o número de investidores em CPF na nossa bolsa. A gente observa que após o ano de 2019 a gente nota um aumento bem grande, sendo que em 2021 a gente tem aproximadamente 4,2 milhões de CPF na bolsa. Mas aí vem a pergunta: a taxa de juros vem subindo recentemente, títulos de renda fixa ficam bem atrativos. Será que isso impactou a quantidade de pessoas que está na bolsa? Porque eles saíram e ao invés de transacionar os ativos, como por exemplo ações, eles estão comprando título de renda fixa e saindo e, por exemplo, gastando menos e revertendo isso menos em impostos que a B3 compra, em taxas que ela cobra, na verdade? Não, isso não foi observado. O que a gente pode notar é que do primeiro trimestre de 2021 para 2022, o número de investidores na bolsa em pessoas físicas permaneceu estabilizado. Além disso, com um grande número, a gente pode observar que isso também, esse aumento de número de investidores, se reflete também no aumento no número de corretoras nos últimos anos para transacionar esses ativos, em parceria, obviamente, com a B3. Bom, em relação ao lucro, essa empresa teve um aumento explosivo do lucro a partir de 2019, são as barras azuis, se vocês observarem aqui. A distribuição de proventos dela é extremamente alta e sempre acompanha os lucros, e sendo que em alguns casos esses proventos são distribuídos até em quantidade maior que nos lucros, mostrando o compromisso dessa empresa e também a possibilidade, devido ao setor, ao estilo de negócios que ela faz, possibilidade de distribuição grande desses proventos. Observe um aumento aqui também das cotações dela, acompanhando, obviamente, o aumento dos lucros aqui no longo prazo. Essa empresa, ou seja, a B3SA3, então,
conta-se com o PL descontado em relação dos últimos anos, o PL atual de 15,59, de acordo com o site que Investidor 10, é menor do que os PLs observados nos anos de 2020, 19, 18 e 17. E se observarmos aqui a linha verde, o lucro, recentemente esse lucro está aumentando e estabilizado e as cotações estão caindo, o que apresenta um ponto de desconto para a compra de suas ações. O payout da B3 nos últimos 5 anos tem a média absurda de 90,77%, mostrando que essa empresa distribui quase todo o seu lucro, e esse aumento do dividend yield foi notado principalmente a partir do ano de 2021, com a grande entrada de CPFs, ou seja, pessoas físicas investindo na bolsa, e obviamente um aumento do número de transações e das taxas que a B3 cobra para isso. Para vocês terem ideia, em 2021, durante todo o ano, foi pago para as pessoas que tivessem ação da B3 por volta de R$ 1,99 por cada ação. É um dividend yield muito alto. No ano passado alcançou a cifra de 15,28%. Então, essa empresa então tem um mercado perene, tem margens muito altas, ela é um negócio que somente ela faz, ou seja, ela tem um monopólio, então essa empresa tem uma vantagem competitiva extremamente grande. Isso, obviamente, chamou a atenção de grandes investidores internacionais. Observem o que aconteceu aqui em 22 de março de 2022. Esse fundo internacional chamado Baillie Gifford adquiriu nesta data, então, a cifra de mais de 300 milhões de ações da B3SA3 recentemente, pelo valor de mais de 4 bilhões de reais. Esse fundo entrou, então, na empresa B3 com as cotações a R$ 14,63, sendo que a nossa cotação atual caiu para os valores de 11,34 centavos, um valor bem menor do que esse grande investidor aqui comprou. Então, o que vocês acham que esses grandes investidores, que além desse fundo aí, Baillie Gifford, são donos da B3, como por exemplo Capital Research Global Investors e alguns fundos administrados novamente pela BlackRock? O que vocês acham que eles estão pensando, que eles estão prevendo aí um futuro muito bom para essa empresa e a distribuição de bons dividendos? Bom, esse vídeo não é recomendação de investimentos. Vou ficando por aqui, gente. Quem gostou do vídeo, se inscreva e um abraço, até mais.